Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 1. Um texto muito conhecido. Evangelho de João, capítulo de número 1. Eu quero ler com você a partir do verso de número 15. E diz assim a palavra de Deus. João testifica a respeito dele. Ele quem? Jesus. E afirma: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim tem a primacia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Diga comigo: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Esse foi o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem és? És tu Elias? E disse ele: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Finalmente lhe disseram: quem és? Dá-nos uma resposta para que nós levemos aquele que nos enviaram. Que dizes tu de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe: então por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Aleluias. Nessa época do ano, dezembro, especificamente época de Natal, as pessoas, elas estão da mesma forma que estavam estes judeus, sacerdotes, levitas, fariseus, em busca do Messias, a procura do Messias. Diga comigo: a procura do Messias. E é tão interessante que ainda naquela época eles estavam buscando, tentando encontrá-lo de alguma maneira, porque eles sabiam de uma promessa. Eles sabiam que um dia ele viria, mas eles não sabiam quando nem como ele se parecia, não sabiam como ele se apresentaria, se ele viria de tal família ou de tal família, se ele tomaria o reino, se ele se assentaria no trono, se ele viria rico. E eles deduziram: sim, ele viria rico. Eles deduziram: sim, ele vem da linhagem do trono e ele vai se assentar no trono, ele vai reinar, ele vai governar, e todos os males de Israel vai acabar, nós vamos dominar o mundo. Era assim que eles esperavam o Messias. Era assim que eles aguardavam o Messias. Era esta a visão que eles tinham a respeito do nascimento de Jesus. Eles aguardavam que Jesus nascesse num palácio. Eles aguardavam que o nascimento de Jesus fosse algo tão anunciado que já pudesse ser venerado desde o ventre. Mas Deus contraria toda a expectativa humana
e faz tudo de uma forma diferente. Sabe uma das coisas que eu aprendo em Deus? Que Deus é expert em contrariar a expectativa humana. Normalmente Deus nunca faz do jeito que o ser humano espera. Porque é nisso, no mistério de Deus, que está a revelação. Então, Deus trabalha com mistérios. Nosso Deus é um Deus de mistérios. Havia uma expectativa no nascimento de Jesus, que ele fosse algo esplendoroso, que ele fosse algo que as nações fossem convidadas para venerarem o menino ainda no berço. Mas Deus contraria toda a expectativa humana e envia Jesus numa das famílias mais pobres que haviam em Jerusalém. Deus escolhe um jovem carpinteiro e uma menina anônima, uma jovem anônima. E Deus se revela a esses dois e de uma forma sobrenatural, de novo contrariando toda a expectativa humana. Ele não pega a semente humana para que o Cristo nascesse. A semente de Cristo não foi uma semente humana. Não foi um homem que depositou um sêmen no ventre de uma mulher e ela concebeu. Mas foi uma semente divina, pelo Espírito Santo. Maria se encontra grávida, anunciada pelo anjo. Depois daquele anúncio que o anjo lhe traz a notícia, diz: olha, você acaba de conceber. Ela diz: mas como pode ser isso? Eu não tive relação com ninguém, com homem nenhum. E o anjo diz para ela: pois bem, Maria, você foi escolhida e você a partir de agora está grávida. Imagina para você, a contrariedade da lógica surpreende-nos. Assim como Maria ficou surpreendida quando o Espírito visita Maria e diz assim: olha, a partir de agora, pronto, você está grávida. E ela diz: não pode ser. Ele diz: pode, sabe por quê? Porque eu assisto, eu sou Gabriel, eu assisto Deus desde a eternidade. Assistir Deus, eu sou assistente de Deus, eu sou ajudante de Deus desde a eternidade. Maria, não há nada impossível para Ele. Até hoje eu não encontrei nada impossível para Ele. E não é impossível que você esteja grávida dessa maneira, porque o que está dentro de você é uma centelha divina em forma humana. Você tem noção do que é receber essa revelação? Você tem noção do que é a expectativa de Maria? O que você acaba de receber é uma centelha divina dentro de você. E o teu corpo vai ceder os tecidos para que esse corpo seja tecido dentro de você, porque ele precisa de um corpo para se tornar visível. Aleluia. Você entende isso, amém? Ok. Jesus veio, nasceu numa família pobre, numa família humilde. Não teve festa no seu nascimento, não teve recepção no seu nascimento, não teve palácio, não teve banquete, não teve fogos, não teve festa, não teve nada. O que teve foi uma noite escura e um lugar fédido, um lugar fedido, no meio dos animais. E se não fora o brilho de uma estrela que acendeu-se nos céus, ele teria nascido na escuridão, no meio das trevas. E então brilhou uma estrela no céu para dar o sinal que havia nascido o menino. Ninguém estava lá, ninguém foi na manjedoura a ajudá-lo, ninguém foi na manjedoura a recepcionar o rei que acabara de nascer. O Deus homem acabara de nascer. Diga comigo: Deus homem.
Às vezes a nossa mente, amado, não concebe entender que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas eu quero que você mantenha isso na sua mente, não perca isso, porque nós temos a tendência de retirarmos a parte humana de Jesus e queremos olhar só para a parte divina. Mas é muito importante para você nessa manhã, que crê no nascimento de Jesus, que celebra o nascimento de Jesus, que festeja o nascimento, que se alegra com o nascimento de Jesus, por ele veio em carne, que você não se esqueça e não tire da sua mente que ele era 100% homem, igual a mim e a você. Aleluia, Senhor. Algumas pessoas interpretam errado o texto de Mateus, de capítulo 2, que diz assim, a respeito dos observadores das estrelas, né? Os astrônomos, eles estavam no campo, pastoreando ovelhas, e ao mesmo tempo eles eram astrônomos, não astrólogos, tá? Astrônomos, que tem, os gnósticos dizem que eles eram astrólogos, e não eram, eles eram astrônomos. Há uma diferença, eu não vou explicar isso agora, você procure saber a diferença entre astrólogo e astrônomo. E algumas pessoas interpretam o texto erroneamente, que dizem, eles foram lá e recepcionaram. Não, Jesus não foi recepcionado por ninguém. Aquela imagem, amado, da estrebaria, com o menino, Maria, José e os 3 reis magos ali adorando o menino, ali na manjedoura, aquela imagem é mentirosa. Aquilo não aconteceu. Mateus diz no capítulo 2, e você vai ler depois na sua casa, leia com cuidado, porque a gente aceita as verdades, né, entre aspas, que nos pregam e não vamos conferir na Bíblia. Mas Mateus capítulo 2 diz, amados, que depois de 2 anos, passaram-se 2 anos, e os reis magos chegaram. 2 anos depois, ninguém recepcionou Jesus na manjedoura, ninguém presenteou Jesus na manjedoura, ninguém adorou Jesus na manjedoura, ninguém. Ele nasceu discretamente, imperceptivelmente, e o seu nascimento não passou desapercebido, porque Deus levantou lá do Oriente homens que viajaram para vir ao lugar aonde a estrela brilhou. Eles anotaram naquela noite e disseram, há uma estrela diferente que nasceu nos céus, brilhou nos céus uma estrela diferente. Vamos fazer um mapeamento nos céus para chegar até o lugar. E eles fizeram um mapeamento. Eles chegam até o faraó, aliás, até o Herodes, e eles dizem, aonde está o rei? Porque eles esperavam que todo mundo tinha recepcionado ele. Eles esperavam que tinha havido festa em Belém. Ele achava que Jerusalém estava em festa. E eles disseram, cadê o rei? E eles disseram, que rei? O que nasceu? E no verso 7, a Bíblia diz assim, do capítulo 2 de Mateus, mas quando foi que ele nasceu? E eles disseram, nós vimos a sua estrela, e nós fizemos o mapeamento, e o mapeamento dá em cima de Belém. E nós fomos procurar a profecia, e a profecia, segundo o profeta Miqueias, diz, tu, Belém, Efrata, sendo por pequena, não serás nunca chamada de pequena, porque de ti sairá o Salvador. Nós viemos adorar, cadê ele? Ninguém sabia. Ninguém sabia que Jesus tinha nascido. A Bíblia diz que Jerusalém se alvoroçou com essa notícia. 2 anos havia se passado, veja no capítulo 2, no verso 16. 2 anos, quando o faraó pergunta no verso 7, eles fazem o mapeamento do tempo. Inquiriu diligentemente a que tempo essa estrela apareceu. E no verso 16 você vai ver que Faraó diz assim, que Herodes diz assim, olha, vamos matar os meninos de 2 anos para baixo, porque esse foi o tempo em que eles nos disseram que há 2 anos atrás ele nasceu. Então a imagem dos magos indo no presépio e tudo mais é mentira. Com certeza, Senhor.
Detalhe, o único evangelho que relata isso é Mateus 2. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse que você não vai encontrar mais nada. Absolutamente nada. Nem que eram 3. A igreja romana deduz que eram 3 por causa dos presentes, né? Mirra, incenso e ouro. Então eram 3. Não, poderiam ser 2, poderiam ser 4, poderiam ser 10. Eles deram 3 qualidades de presente. Não diz que cada um trouxe uma coisa. Então, a tradição até deu nome para eles. Bartolomeu, não sei quem e não sei quem. Pois não sei quem, não sei quem, não sei quem não existiram, tá? Meu Deus! Que é isso? Hã? É a Bíblia. Agora, se você quiser ficar com a fantasia, é um problema teu. Eu estou te ensinando a verdade. A verdade é que 2 anos se passaram. O seu nascimento foi imperceptível. Ninguém percebeu que o menino Deus estava entre nós. Quando eles estavam lá visitando Jesus, e a Bíblia é clara em dizer, eles não entraram na estrebaria, eles não foram no estábulo. A Bíblia diz, eles pararam diante da casa de José, e José disse, entra na minha casa, e eles entraram na casa de José. Jesus não nasceu em casa, Jesus nasceu lá, na estrebaria. 2 anos e ninguém sabia que o menino tinha nascido. Maria gerou aquele menino em silêncio, teve ele em silêncio, rejeitados pela sociedade, como que eles tivessem cometido adultério. Eles não haviam cometido adultério. Ninguém entendia, até que houve um alvoroço em Jerusalém e disseram, é verdade. Aleluia, Senhor. Então Herodes se levantou e disse, manda matar todos os meninos, porque os reis foram revelados. Durante a noite a Bíblia diz que Deus diz, não volta lá no palácio, não diz aonde ele está. Vão embora para casa, daqui mesmo. Vocês já fizeram o que vocês tinham que fazer, que era para cumprir a profecia de Miqueias. Já cumpriu. Agora vai embora. E eles sorrateiramente foram embora. E Herodes diz, esses caras estão demorando. E diligentemente manda procurá-los. Diz, já vazaram. Herodes então diz assim, manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Verso 16, segundo o tempo que inquiriram dos magos a respeito do nascimento de Jesus. Então, segundo o tempo que eles haviam dito que o menino tinha nascido, os meninos foram assassinados por causa de Jesus. José foi avisado à noite e foge para o Egito para se cumprir outra profecia de Oséias. Do Egito chamei o meu filho. Jesus retorna aos 12 anos de idade para Jerusalém, ainda anônimo. Você entende isso? Amém? E aí, amado, passa-se toda uma história, cumpre-se 33 anos de vida, morre numa cruz, ressuscita, salva a humanidade e volta para os céus. Faz discípulos e deixa na terra. E aí, passados 60 anos que tudo isso aconteceu, um velhinho de barba branca, não era o Papai Noel, um velhinho de barba branca, resolve contar a história revelada. E por que ele conta a história revelada? Porque ele estava lá, porque ele andou com ele, porque ele viu, ele foi ministrado por ele, ele esteve reclinado no seu peito. Estou falando de João. Passados 60 anos que tudo isso aconteceu, João escreve o Evangelho. Ele estava lá. Aleluia, Senhor. Em meio a uma confusão a respeito ainda de quem era o Cristo, João retorna no tempo em sua memória e busca lá dentro a experiência que ele viveu, porque ele estava lá. E então João começa a falar. E ele diz, gente,
E sabe uma das curiosidades que eu acho no Evangelho de João? João não relata o nascimento de Jesus. João não fala que foi lá em Belém. João não fala que aconteceu isso, que Maria engravidou, que isso, que aquilo. João vai direto no cerne da questão. E João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É assim que João começa a sua história. João começa dizendo: gente, eu quero trazer para vocês algo profundo. Eu quero trazer para vocês a revelação de quem é Yeshua HaMashiach. Eu quero trazer a vocês a revelação de quem é Jesus Cristo. E o porquê ele veio ao mundo. Porque os judeus não entenderam. Porque os judeus esperavam que ele nascesse nos palácios. Os pobres e famintos esperavam que fossem viver de milagres. Milagres financeiros. Milagres de provisão. E João é o único que relata no capítulo 6 que Jesus manda todo mundo ir embora porque está seguindo ele por causa de milagre. Vai embora, todo mundo. Vocês estão me seguindo não é porque vocês me amam. É porque vocês não querem mais trabalhar. Eu multiplico o pão, eu multiplico o peixe. Está bom demais para vocês. Vão embora. E João diz: eu quero trazer a revelação de quem é o Messias. Eu estive lá. Nada conseguiu apagar essa revelação do coração de João. Nesse contexto, quando João escreve isso, irmãos, Pedro já tinha sido assassinado, Tiago já tinha sido degolado, Marta já havia morrido, tantas outras pessoas já haviam morrido, Felipe já havia morrido, André já havia morrido, Bartolomeu já havia morrido, todos eles já haviam morrido, só havia sobrado João. Somente João estava vivo. Quando Jesus se reúne com os discípulos, no capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus revela para eles que João seria o último. E que João não seria assassinado, e Pedro fica com ciúmes. E Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, você não sabe o que espera para ele. Que ele vai ser isolado numa ilha, vai ter visões terríveis que você gostaria de ter sido realmente crucificado antes de ir para lá, tá? Então não deseja o ministério do outro, cumpre o teu. João agora, amado, havia ficado sozinho. E então ele traz o evangelho que ninguém escreveu, cheio de uma revelação plena. Ele é o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Porque o Verbo era Deus. Ele habitou entre nós. Ele esteve entre nós. E não foi reconhecido por muitos. A Bíblia diz aqui, João começa a relatar aqui o seu evangelho, e a partir do verso 15 que nós lemos, então nós vamos encontrar homens procurando o Messias, homens desejando encontrar o Messias. E então, no verso 16 diz: da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Aleluia. Moisés deu a lei, mas por causa de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, vem a graça e a verdade. Essa graça e essa verdade é a libertação dos homens. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Porque se você entender o porquê que Jesus nasceu, você vai ser transformado nesta manhã. E você será transformado de forma tão intensa que nunca mais você será o mesmo. Se você compreender que Jesus é mais do que uma religião,
Se você compreender que Jesus é mais do que um líder de uma ideia nova, se você entender que Ele é o próprio Deus encarnado, que habitou entre os homens, você vai compreender que Jesus é muito mais do que uma figura mística. Ele é Yeshua HaMashiach, o Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o Salvador, a revelação do próprio Deus na terra. E então você não vai só celebrar porque os outros estão celebrando. Você vai celebrar porque agora você é inserido nele. E porque a partir de agora essa graça e verdade que veio sobre nós nos libertou do pecado e criou da velha criatura uma nova criatura. Jesus não veio por causa da festa, porque ele não foi recebido com festa. Jesus não veio por causa do reconhecimento. Demorou 2 anos para saberem que ele tinha nascido, e quando souberam ainda queriam matá-lo. Ele veio, querido, para inserir o Deus vivo em mim e em você. Para enxertar-nos em Deus. Eu amo Romanos 11. Romanos 11, amado, diz assim, que embora eu fosse um jambuzeiro bravo e não tinha fruto bom em mim, ele pegou esse jambuzeiro ruim que não produzia nada e enxertou nele, na seiva da oliveira verdadeira, para eu dar fruto. E Jesus diz no capítulo 15 de João: eu sou a videira verdadeira. Se você estiver enxertado em mim, você vai dar fruto. Fora de mim, nada podereis fazer. João é um dos evangelhos que eu amo, porque é o que mais contém revelação a respeito do Messias. O João não é um historiador. João é alguém que tem uma palavra revelada. E eu quero que nessa manhã você receba a revelação de quem é Jesus Cristo. Quem é o Cristo que você tem festejado. Quem é o Jesus que você tem festejado o seu nascimento. Assim nós temos que celebrar, porque ele veio ao mundo, mas não é um único dia em dezembro. São todos os dias do ano. Todos os dias, lembre-se dessa verdade. Ele veio, ele se tornou gente, ele veio. A sua graça e sua verdade. Presta atenção no que eu vou dizer para você. No verso 18 tem uma revelação magnífica, que diz assim: ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. O que você entende quando você lê esse versículo? Quem é Jesus para você? Pergunta para o teu irmão: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Tirando o Jesus da festa, quem é Jesus para você? Que visão você tem do Messias? O que significa Messias para você? O que significa Yeshua para você? Quem ele é? Será que você já foi liberto do véu da religiosidade ao ponto de vê-lo, de enxergá-lo quem ele é? João diz: ele é o unigênito do Pai. O unigênito do Pai. Sabe o que significa a palavra unigênito? A palavra unigênito significa o único gerado por seu Pai. Diga comigo: o único gerado por seu Pai. Isso parece simples, não parece? Mas a revelação de João é muito profunda. O único gerado por seu Pai. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a
vida. Diga comigo, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Diga, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Deixa eu te dizer qual é a revelação que João está dizendo aqui. Dizendo, eu o conheço, eu estive com ele, tive altas conversas com ele, ele me revelou coisas tremendas, e agora chegou a hora de eu escrever para vocês. No princípio era o verbo, a palavra viva, o verbo vivo. Diga, a palavra viva. Sabe o que é o verbo vivo? A palavra em movimento. Diga, a palavra em movimento. Quando ele revela que Jesus é o unigênito, ou o único gerado por seu Pai, quando ele escreve isso, amado, isso é de uma profundidade tão grande, porque a partir de Jesus, todas as coisas foram geradas de Jesus. Então todos nós somos descendentes de Jesus. Jesus vem se doando desde o princípio. Engano seu se você pensar que Jesus se doou só ali na cruz. Na cruz foi a consumação. Ele disse isso. Pai, está consumado. Foi a consumação. Mas ele vem se doando desde o princípio. Se Jesus fosse egoísta, filho, eu e você não existiríamos. Então o amor dele por mim e por você vem antes de eu pensar em existir. Ele se doou para que eu existisse. Se ele quisesse guardar a primogenitura só para ele, porque ele foi o único gerado pelo Pai, nada existiria. Você consegue entender a grandiosidade de Jesus? Escute, tudo poderia ter terminado entre o pai e o filho, se Jesus tivesse escolhido ser estéril, se Jesus não quisesse doar, se ele fosse egoísta. Mas Jesus tira da sua vida, ele tira da sua vida e começa a gerar algo para alegrar o coração do Pai. Ele começa a gerar algo, o verbo vivo começa a chamar a existência aquilo que não existia, e nada do que existe existiria sem ele. Ele foi tirando dele, sem egoísmo, para agradar o coração do Pai. Isso que é amor. Isso que é amor. E Jesus Cristo revelou-nos o amor do Pai. Isso que é amor. Isso que é amor, amado. Se doou. Ele se doou. Ele se entregou desde o princípio. Ele foi gerando. Ele já sabia que eu e você iríamos pecar. Ele já sabia que eu e você iríamos virar as costas para ele. Mas ele me amou mesmo assim. Ele diz, não tem problema, eu me dou mais um pouquinho, eu resgato eles lá na frente. Você entende isso, amém? E esse verbo posto em movimento, amado, a vida estava nele. Eu não existiria se ele não doasse a vida. A vida dos homens estava nele. E sem meio, sem ele, nada disso existiria. Eu não existiria, você não existiria, estas coisas não existiriam, o planeta, o universo não existiria. Imagina, amado, o poderio desse Cristo. Gerou o universo a partir da sua gestação. Ele foi gerado em Deus, e a partir daí, amado, ele começou a gerar as coisas, e ele não parou até hoje, ele está gerando. E sabe qual é a coisa que ele veio fazer aqui na terra como homem? O verso 12 do capítulo 1 que nós lemos revela. Ele agora veio gerar filhos para Deus. Aleluia, meu Senhor. Agora tirar o homem da condição de criatura e fazê-lo filho. A obra do Cristo encarnado. Jesus, amado, liberou uma palavra sobre nós. E essa palavra é a expansão do amor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas João fala no verso 10 que quando ele veio, o mundo não o reconheceu. O mundo que depende da sua existência por causa dele, não o reconheceu. E ainda hoje há muitos que não o reconhecem, e há muitos que ainda correm
queremos conhecê-lo. Mas João diz, ele já está entre nós. Ele já está entre nós. Ele já andou entre nós. E vocês não o conheceram. No verso 26, eu quero te dizer, Jesus está entre nós, querido. Eu quero dizer a você que Jesus está entre nós. O verbo encarnado que nasceu naquela manjedoura fria, fedida, naquela manjedoura, amado, sem recepção nenhuma, sem glamour nenhum. Ele virou gente, ele veio e habitou entre nós para que ele sentisse as mesmas dores que nós. E eu quero que você entenda e tenha entendimento a esse respeito. Que quando Jesus se tornou homem, quando ele veio entre nós, ele teve durante 33 anos os mesmos sentimentos que eu e você. Ele sentiu tudo que eu e você sentíamos e sentimos. Ele sentiu dores. Isaías fala. Não, imagina, Jesus não sentiu dor. Isaías 53, homem experimentado em dores. Mas era só ele colocar a mão e tirar. Também não precisava nem ter nascido como homem. Jesus experimentou tudo que eu e você, como homens, experimentamos, com exceção do pecado, que ele nunca pecou. Mas os sentimentos, a dor, a tentação, a provação, o abandono. O que Jesus diz na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Solidão. Jesus, como Deus, ele experimentou 100% o que eu e você sentimos. Jesus se colocou em nosso lugar para experimentar, querido, o que é ser esse ser humano, para poder nos resgatar. Então, quando você pensar a respeito de Jesus, não pensa simplesmente na festa, não pensa simplesmente no banquete, não pensa simplesmente na celebração, mas pense nisso com uma profundidade muito grande no seu coração. Se você vai se reunir com famílias, se você vai se reunir com parentes, dê uma palavra para essas pessoas, para que essas pessoas entendam o que Jesus vem fazer na terra. Ele veio me dar um novo estilo de vida. Ele veio me transformar na imagem do Filho de Deus. Aí eu te pergunto, qual é a imagem que você tem a respeito do Filho de Deus? Ele veio para me transformar em alguém semelhante a Ele. A sua graça e a sua verdade veio me libertar. Por esses dias, muitos estão falando de Jesus, mas muitos continuam negando Ele como verbo vivo. Muitos continuam negando Ele como alguém que veio para resgatar, porque eles continuam em nada se parecendo com Jesus. Porque o verbo vivo tem sido ignorado como alguém que veio para causar uma transformação total na minha vida e na sua vida. Quando eu entendo essa revelação, que Jesus, amado, é o único que foi gerado pelo Pai, e o resto foi tudo gerado por Jesus, e tudo que existe, eu vejo, amado, a grandiosidade desse meu Jesus, e o amor. Amados, por favor, Ele foi o único gerado pelo Pai, todas as coisas foram geradas por Ele, e de repente Ele se humilha, abandona tudo isso e diz, só me falta uma coisa, é eu ser homem, carne, e eu me tornar humano, e eu vou. Aleluia, Senhor. E Deus olha para ele e diz, tem certeza? E ele diz, Pai, o Senhor ama o mundo de tal maneira, o Senhor ama esses de tal maneira, deixa eu ir. E aí João, de novo João, escreve no capítulo 3, no verso 16, o Pai liberou o Filho e disse, vai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu unigênito. Deus disse, ok, eu te dou. Deus deu para quem? Para mim e para você. O presente de Deus para nós, querido, é Jesus Cristo. Diga, irmão que está do seu lado, o presente de Deus para nós é Jesus Cristo. Jesus Cristo, amado, é o presente de Deus para a humanidade. Jesus Cristo, amado, é o presente de Deus para o mundo, para a humanidade. Portanto, nos amar, Ele nos presenteou com o Filho. O que você tem feito com essa revelação? O que você vai fazer com isso nessa manhã? Eu não sei. Mas eu quero que você, amado, entenda pelo Espírito de Deus que você e eu fazemos parte de algo tão grande que vai além do festejar, como eu disse há pouco. Eu e você fazemos parte de algo tão grande que vai além da religião. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque tem crente brigando pela religião. Porque tem crente, amado, que está brigando por os badulaques. Porque tem crente brigando porque estão me retirando aquilo que eu penso ser o Natal ou o nascimento de Jesus. Porque estão me tirando coisas. Eu quero que você entenda a profundidade do nascimento de Jesus, pelo amor de Deus. Não retire Jesus do lugar dele, querido. Olhe para Jesus como esse homem que veio ao mundo. Olhe para Jesus pela humanidade de Jesus, não apenas pela espiritualidade, a divindade dele, mas olhe ele como humano. E você vai entender a gravidade dessa coisa. E você vai entender a intensidade do menino que nos nasceu. E um filho se nos deu. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. Um menino nos nasceu. Eu quero que você entenda, amado, o nascimento de Jesus. Eu quero que você saia daqui hoje, amado, com uma convicção, mas não com aquela coisa, aleluia, não. Eu quero que você saia com uma seriedade do peso do nascimento de Jesus. O que isso significa para você? É mais do que jingle bell, não é mais do que isso. Há uma revelação, há um peso. Deus no meio dos homens. Deus entre nós. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não conseguiram prevalecer sobre ela. As trevas, amado, quer cobrir o mundo. As trevas, amado, quer cobrir o mundo. As trevas, amado, querem impedir você de ter a revelação do nascimento de Jesus. Jingle bell, e jingle bell, e passou e ninguém nem percebeu. Jesus nasceu. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? As trevas querem cobrir o mundo, e enfeita, e festeja, e compra, e vende, e comércio, e não sei o que, e as trevas tentam cobrir. Mas uma coisa é certa, as trevas não prevaleceram contra a luz, porque Ele é a luz do mundo. As trevas são dissipadas quando a revelação de quem Ele é chega. É por isso que as pessoas perdem a graça. Está entendendo, amém? E sabe qual o que causa o maior desespero nas pessoas? É que se eu perder isso, sem a revelação, o que eu vou fazer da minha vida? Então tenha a revelação no nome do Senhor Jesus. Você entende isso, amém?
Eu não sei se você sabia disso, mas dezembro é o mês que mais suicídio acontece no mundo, porque as pessoas entram em depressão, porque elas estão assim como aqueles sacerdotes judeus e levitas procurando o Messias e não conseguem reconhecê-lo. Tira os olhos daquilo que é visível e põe os olhos na revelação, no céu. Você vai entender. Eu procurei Jesus no shopping center, não achei. Eu procurei Jesus no presente que eu ganhei, alegria passageira também. O presente envelheceu, já era. Eu procurei Jesus na reunião com os amigos, eles foram embora, eu fiquei sozinho em casa quando terminou a ceia. Agora, quando você tem a revelação de quem é Jesus, o Rei do Universo, que as trevas não podem detê-lo, que o mundo não pode calá-lo, que ele morreu, mas ressuscitou e está vivo! Vivo! Do mesmo jeito! Sendo o mesmo Deus! Pelo que Deus o exaltou e deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, exaltado nas alturas! Hosana! 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 Esse é o Jesus a quem nós celebramos. Esse é o nascimento que nós comemoramos. Esse é o nascimento que eu celebro todos os dias da minha vida. Porque Jesus veio face a face, na mesma dimensão. Oh, meu Deus, Jesus entrou na minha dimensão para me resgatar, por favor. Jesus, amado, saiu da dimensão que não caberia o aqui. Mas João fala, ele veio e tabernaculou. Nosso tempo já está avançado, não vou falar muito sobre isso. Jesus veio e habitou entre nós. O verso 14. Esse habitou aqui, querido, no original grego, está escrito assim: ele tabernaculou. Assim como a glória de Deus se manifestou para anunciar que ele viria lá no deserto, no tabernáculo, agora ele é o tabernáculo. Ele tabernaculou e esteve entre nós para revelar a glória de Deus. Queridos, a Bíblia diz que foi uma humilhação. Escute o que eu estou te dizendo. Para Jesus ter nascido naquela manjedoura escura, fedida e solitária e fria, foi uma humilhação. Você consegue entender? Você consegue entender a humilhação do nascimento de Jesus? Para ele poder, Paulo escreve aos Efésios. Quando João escreveu, até Paulo já tinha morrido. Paulo escreve aos Efésios. Ele se humilhou para tomar forma de homem. Deixa eu perguntar um negócio para você aqui. Às vezes, você está com um carrinho meio baleado aí, né? Só Deus na causa, né? Chega só com oração na igreja. E aí você diz assim: isso é uma humilhação, né? Imagina Jesus. Às vezes você mora numa casa e você diz: sou servo do Senhor, nossa, eu tenho um desgosto de morar aqui. Jesus. E Jesus? Você pegaria o seu filho? Quando eu olho para mim, meus filhos, levei eles para nascer no Northside Hospital. Eu levei meus filhos para nascerem no Northside Hospital, o melhor hospital de Atlanta. Yes!
Você levaria o seu para nascer numa manjedoura? Eu não levei, eu levei o meu para o melhor hospital de Atlanta. Porque eu quero dar o meu melhor para ele. Jesus escolheu o pior lugar para nascer. Para quebrar todo o jugo. Para entrar na minha dimensão. Querido, escute isso. Se você não deixar Jesus entrar na sua dimensão, embora seja escura, suja e solitária, Ele não vai poder resgatar você de lá, porque é nessa dimensão que eu e você estávamos. Nós podemos nos cercar do ouro, nós podemos enfeitar a nossa casa, nós podemos comprar carro novo, nós podemos fazer o que nós quisermos, mas a dimensão que eu e você me encontrávamos era nessa dimensão escura, fria, fedida, cercada por fezes. E Ele foi lá e me tirou e me resgatou. E a Bíblia diz: e aquele que andava na região da sombra e da morte, Ele fez resplandecer a sua luz. Esse é o Jesus a quem eu sirvo. Esse é o Jesus a quem você deve servir. Esse é o Cristo que você deve olhar para Ele e festejar nesses dias, todos os dias da sua vida. João relata isso. João relata, amado, que quando Jesus está andando já, homem, batizado nas águas, e agora já batizando com fogo, como disse João no texto que nós lemos, no verso 41 do capítulo 1, André passa um dia inteiro com Jesus, e sai da casa de Jesus, vai correndo encontrar Simão. Ele era irmão de Simão Pedro, vai encontrar o Pedrão. Sabe qual é a notícia que André diz? André chega para ele e diz assim: Pedro, cara do céu, você não sabe. Ele diz o que? Eu passei o dia inteiro com uma pessoa. Ele diz: percebi mesmo, estava aqui trabalhando sozinho na peixaria. Onde você estava? Ele diz: cara, eu encontrei o Messias. Aleluia, meu Cristo maravilhoso. Pedro diz: como assim? Ele diz: eu passei o dia com ele. Pedro diz: não é possível. Ele diz: vem ver. Pedro diz: meu pai. Arde o coração de Pedro, e Pedro corre para a casa de Jesus. Chega lá, Jesus olha para ele e fala assim: ô Pedrão, hein? Ignorante que só, grosso que nem papel de enrolar prego. Isso por minha conta, tá? Não está na Bíblia. Eu vou te fazer pescador de homens, porque eu vejo nos teus olhos que você entendeu quem eu sou. Você entende isso, amém? Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: Pedro, eu vou te fazer pescador de homens, porque você entendeu quem eu sou. Você entende isso, amém? Presta atenção. Eu não vim nessa manhã ofender ninguém aqui. Aliás, eu procuro não ofender ninguém. Mas eu vim trazer para você o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus. Fora isso que eu acabei de dizer para você, querido, é só festa. Você entende isso, amém? E aí festa, querido, você pode fazer qualquer dia do ano, mas a revelação, ela vai durar para sempre. E vai chegar o dia que você vai se encontrar com Ele. Quem que vai se encontrar com Ele? Quem teve a revelação de quem Ele é. Porque quem o recebeu, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está no verso 12 do mesmo capítulo 1. E aí, como filho de Deus, você está identificado com Ele. Amém? Coloque-se de pé, eu quero orar com você.